Está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou Alexandre Matula e vou trazer para você reportagens sobre o mundo jurídico. Tudo transmitido pela Rádio e TV Justiça. O tema que a gente vai tratar aqui hoje é sobre tortura no sistema socioeducativo. Vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. Divulgado pelo CNJ o resultado da pesquisa Caminhos da Tortura na Justiça Juvenil Brasileira, o papel do Poder Judiciário. Fernanda Gevisier é coordenadora do estudo. De acordo com a pesquisa, os principais casos encontrados de tortura, elas foram praticadas contra adolescentes negros durante a abordagem policial. Ou seja, todos os dados encontrados nessa pesquisa que a gente está debatendo hoje, elas evidenciam e reforçam o que já foi encontrado em diversas outras pesquisas realizadas, que apontam como que as abordagens policiais violentas ocorrem principalmente contra meninos negros, que inclusive é o mesmo perfil de vítima da letalidade policial. Instrumentos legais, nacionais e internacionais, apontam a tortura de qualquer natureza contra crianças e adolescentes que tenham cometido ato infracional como graves violações. Que o CNJ já editou a recomendação número 87, que visa auxiliar e orientar e trazer diretrizes tanto para os tribunais de justiça quanto para os magistrados e magistradas de ações que visam, então, prevenir e combater a tortura, garantindo direitos a esses adolescentes. A tortura na entrada e dentro do sistema socioeducativo se tornou uma prática recorrente no Brasil, conforme a pesquisa. A sociedade brasileira, de uma forma geral, ela naturaliza muito a tortura contra adolescentes a quem se atribua a prática de ato infracional. E para a gente falar de tortura na sociedade brasileira, a gente tem que entender que a tortura ela está na base de formação do Estado brasileiro e que ela nasce como uma tentativa de realizar o controle de corpos indesejáveis, como a gente diz, né? E ela se torna um instrumento, ao longo do tempo, ela se torna um instrumento de gestão e manutenção de ordem nesse sistema que é estruturado nessas desigualdades sociais e, sobretudo, me parece que o objetivo, né, da tortura, e isso é comprovado em diversas pesquisas, é reprimir e controlar esses corpos, em razão da desigualdade de classe, de raça e de gênero. E trazemos aqui hoje no Link CNJ para um painel sobre esse assunto os nossos convidados. Mariana Chies Santos, professora do INSPER. Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAN, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-RJ. E Henrique Jorge Holanda Silveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Bom, a gente vai falar aqui sobre a pesquisa, né? Os caminhos da tortura no sistema socioeducativo brasileiro. E eu queria começar aqui com a coordenadora desse estudo, a doutora Mariana. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: o que de principal o estudo traz de diagnóstico para a gente começar a entender o que está acontecendo no sistema socioeducativo do Brasil? Fica à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Bom, prazer estar aqui com a doutora Silvana e com o doutor Henrique. Então, como o senhor disse, Alexandre, eu fui a coordenadora dessa pesquisa. A gente fez essa pesquisa em 6 estados diferentes do Brasil. Então, a gente olhou a questão da tortura na porta de entrada do sistema de justiça juvenil. Então, a gente não olha especificamente para a execução das medidas socioeducativas, mas a gente está olhando justamente para o papel do Poder Judiciário, né? Então, se o adolescente chega com a notícia de que ele sofreu algum tipo de violência, maus tratos, tortura por parte dos agentes de segurança pública, quais os encaminhamentos que o Poder Judiciário está dando para isso. Então, como eu disse, né, essa pesquisa foi feita em 6 estados do Brasil, justamente para a gente tentar entender as realidades, né, regionais diferentes, porque, como a gente sabe, né, o Brasil é um país, né, de dimensões territoriais gigantescas. Então, claro que, né, cada território tem as suas especificidades, especialmente se a gente for pensar no crime organizado. Então, a gente nem fala na pesquisa que estados foram esses, mas só para vocês saberem, nas 5 regiões do Brasil a gente olhou para estados e na região Nordeste a gente olhou para 2 estados específicos. No geral, o que a gente percebeu é que não há uma pergunta específica dos juízes na audiência de apresentação, que é justamente o primeiro contato que o adolescente tem
com o Poder Judiciário, não há uma pergunta específica sobre a abordagem policial, tampouco sobre o local em que o adolescente está internado provisoriamente ou, né, na unidade de atendimento inicial ali que ele foi colocado. Então não há essa preocupação por parte dos juízes e das juízas que a gente acompanhou, mais de 180 audiências, né, de forma online, muitas vezes presencial, também não há essa preocupação de perguntar como foi essa abordagem. Além disso, o que a gente notou é que os adolescentes, eles não se sentem seguros para falar sobre essa tortura justamente porque não entendem quais os encaminhamentos vão ser dados. E aí, em alguns casos específicos, a gente teve juízes e juízas que encaminhavam, de fato, o caso, né, da violência para outros órgãos, como os órgãos de correição, das agências, enfim, das secretarias de segurança pública ou defesa social dos estados, e os adolescentes não tinham notícia do que ia acontecer. Então, muitas vezes, inclusive com medo de reprimenda, ou mesmo medo de serem perseguidos nos territórios em que eles moram, porque eles conhecem os policiais que, né, praticam esse tipo de tortura, eles não denunciavam. Então, assim, no geral, né, a pesquisa é muito grande, foi uma pesquisa que durou mais de um ano. A gente tem vários resultados, mas, assim, no geral, o que eu poderia falar para introduzir o tema é isso, né, dessa falta de proatividade do Poder Judiciário em relação às denúncias de tortura. Perfeito, doutora Maria. Eu converso agora com o desembargador Henrique Holanda. O que chamou a atenção do senhor na pesquisa, assim? O que talvez até o tenha surpreendido em relação a esse estudo que foi feito? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Inicialmente, eu queria dizer da satisfação de estar participando aqui com a doutora Silvana, a doutora Mariana. O que se constatou foi realmente casos degradáveis, casos degradantes, coisas cruéis acontecendo no sistema socioeducativo, não só aqui no Ceará, mas em todos os lugares, além dos que foram pesquisados. E é uma preocupação sempre do Poder Judiciário, nós que fazemos o GNF, de minorar essa situação, porque nós não vamos acabar com tudo isso, mas vamos minimizar. E a propósito disso, aqui no estado do Ceará, de maneira pioneira, com o objetivo de minimizar esses efeitos dessas torturas, dessas crueldades que acontecem, foi construído um grupo de trabalho envolvendo várias entidades, tanto do Poder Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, sociedade civil, e se criou de maneira pioneira um fluxo para atuação aqui no estado de Ceará de magistrados, servidores, diante desses tratamentos cruéis, desumanos e degradantes contra os adolescentes acusados desses atos infracionais, desde o atendimento inicial até na execução de medidas socioeducativas. Essa medida está indo em direção ao que a pesquisa já mencionada e apurou como objetivo, que é elaborar mecanismos que fortaleçam o combate à tortura de jovens, infelizmente, no nosso país. Doutora Silvana, a senhora que é uma ativista dessa área, né, dessa questão do jovem, da juventude, de alguma forma essa pesquisa, esse estudo surpreendeu a senhora com alguns desses dados que foram colhidos, esse diagnóstico? Cumprimento a mesa, é um prazer estar aqui nesse debate. Não surpreendeu, principalmente para quem vem do Rio de Janeiro, onde os nossos casos são degradantes, como já bem falou o desembargador. Né? Nossos adolescentes e não menores infratores, porque ainda temos esse vício terrível de tratar crianças e adolescentes como menores, não são menores, são crianças dos 0 aos 12 incompletos, são adolescentes dos 12 aos 18 incompletos, e a gente precisa adequar a nossa forma de nominar essas crianças e adolescentes de forma a não tentar diminuí-los e menorizar toda a sua estrutura de vida. Nós somos conscientes de toda a violência que é praticada notadamente no Rio de Janeiro e em São Paulo, nas duas maiores capitais do Brasil, né? Por conta não apenas da violência policial, mas também da violência institucional, daquela violência que existe dentro do sistema socioeducativo, né? Esses adolescentes, eles não são tratados como seres humanos, né?
A maioria chega, inclusive, algemada à audiência, o que é totalmente fora de qualquer lógica que venha na defesa infanto-juvenil. Então, a gente tem conhecimento, passamos por um incêndio alguns anos atrás, onde alguns adolescentes foram vitimados justamente pela falta de estrutura. Então, essa forma trágica de cuidar, se é que a gente pode falar em cuidado, ela já se expressa até na própria forma desse acolhimento socioeducativo, que é praticamente, que é desumano. É isso. Bem, eu peço licença aqui, a gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para continuar essa nossa conversa. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. O tema que a gente trata aqui hoje é a tortura no sistema socioeducativo. E os nossos convidados são Mariana Kies Santos, professora do INSPER, Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, e Henrique Jorge Holanda Silveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Bom, eu queria começar dessa vez com a doutora Silvana sobre a questão do acolhimento, né? Essa porta de entrada aí. Como é que a senhora percebe esse acolhimento que é dado ao jovem nessa situação, nessa condição? Na realidade, a gente começa com o abandono familiar, ou maus tratos, ou negligência, ou orfandade. Essa é a porta de entrada de crianças e adolescentes no Brasil no sistema de acolhimento. E, com isso, a gente já verifica a nossa primeira falha, que é a falha na educação, na profissionalização e na criação da autonomia. Então, nós temos hoje adolescentes aos 18 anos, jovens, né? Jovens adolescentes, que chegam ao mercado sem nenhum tipo de qualificação, sem nenhuma capacitação para o exercício dessa autonomia. Esses adolescentes, né, eles são facilmente cooptados pelo tráfico ou por qualquer outra coisa, porque a gente está falando tanto de adolescentes meninos como de adolescentes meninas, que entram na juventude sem qualquer tipo de capacitação para o exercício da autonomia. Daí, o caminho para o socioeducativo é um caminho direto. Então, nós estamos abandonando nossas crianças e adolescentes no início. Hoje a gente tem cerca de 30 mil crianças e adolescentes acolhidos, e quando eles saem desse acolhimento, estão jogados na sociedade sem nenhum tipo de capacitação. E com isso, presa fácil para várias e várias possibilidades de ingressarem no sistema socioeducativo. Nós precisamos investir em capacitação, educação e trabalho. Desembargador Henrique Holanda, o senhor falou muito rapidamente anteriormente, no primeiro bloco, sobre questões aí do Tribunal de Justiça do Ceará. Bom, o que tem sido feito ou o que pode ainda ser feito para que a gente não tenha essa situação diagnosticada aí pelo estudo? Muito bem. O que nós temos feito, o primeiro passo foi esse que eu falei, que foi a criação desse fluxo para apreciar todos esses pedidos, todas essas denúncias de tortura no sistema socioeducativo. Nós criamos um fluxo que nós estamos ainda em desenvolvimento, está se aprimorando cada vez mais, para traçar até um objetivo final, que seria melhorar tudo isso. Como a doutora Silvana falou, as vigas mestras em fortalecer o sistema é educação e trabalho. São as vigas mestras, seria educação e trabalho. Então, capacitar essas pessoas, como ela disse, desde o acolhimento, durante o cumprimento das medidas, fazer com que essas pessoas mudem de rumo. Seria evitando esses maus tratos com essas pessoas, tratando, porque nós todos sabemos que a adolescência é uma fase muito peculiar do desenvolvimento. O que temos
é um dever de proteger a tortura, qualquer tipo de violência cometida a esse público, aguça ainda mais a nossa preocupação como Poder Judiciário, porque a tortura é uma violação grave da vida, aquilo marca por toda a vida de um adolescente, afetando até a sua saúde física, psicológica, mas também o seu desenvolvimento físico, emocional, podendo prejudicar a sua sociabilidade de maneira a relacionar com o mundo, com a sua própria vida. É isso que acontece. Nós temos que encontrar mecanismos para minimizar esses efeitos e com estudos aqui na nossa escola. Nós temos desenvolvido muitos cursos na nossa SMEC, que é a nossa escola aqui judiciária do estado de Ceará, fazendo reciclagem, procurando chamar todos os operadores desse sistema. Perfeito. Doutora Mariana, dá para a gente saber, então, pela sua percepção, o que é possível o Poder Judiciário fazer? Alexandre, a gente fez, então, né, eu já tinha falado, né, nesses 6 estados, a gente escutou 180 adolescentes, mais ou menos, que estavam em internação provisória, a gente conversou com mais de 20 juízes, com promotores, com defensores públicos, com técnicos socioeducativos, com agentes socioeducativos, e o que a gente percebeu, né, é a invisibilidade do tema da tortura. Acho que o que o doutor Henrique falou é muito interessante, né, essa ideia de reciclagem, porque quando a gente perguntava para os juízes, né, o que é a tortura, eles se baseavam muito na ideia da nossa legislação, que é muito diferente da legislação e da normativa internacional sobre a tortura. Quando a gente fala de tortura, a gente está falando de relação de poder. Então, a gente está falando de um agente público, né, nas normas internacionais, exercendo algum tipo de poder, e nesse caso um poder muito violento, contra um adolescente, né, que eram adolescentes em situação de conflito com a lei, né, quem estava se imputando uma prática de ato infracional, e a ausência total de visibilidade sobre o tema. Então, o que a gente percebeu é que o Poder Judiciário parece que, né, nesses estados, pelo menos que a gente olhou, ele fecha os olhos para isso. Inclusive, a gente acompanhou também audiências, né, então a gente viu ao vivo o que estava acontecendo. E aí teve um caso muito emblemático para a gente, que eu pessoalmente estava nessa audiência de forma virtual, o que é um grande problema, porque virtualmente a gente não consegue enxergar exatamente tudo, né, e a tortura às vezes é visível quando a gente fala de tortura física. E esse adolescente, ele relata para o juiz, sem o juiz perguntar, mas ele relata que ele perdeu 8 dentes porque ele recebeu um chute na boca de um policial, né, do policial que ele aprendeu. E o juiz ignora essa informação e continua fazendo audiência como se nada fosse. E a gente viu isso ao vivo. Então, acho que isso é um pouco o que a gente enxergou mesmo na pesquisa, assim. E aí, claro, né, pensando assim em soluções, porque eu acho que essa pesquisa, né, essa ideia do CNJ de fazer uma pesquisa para diagnosticar a violência contra adolescentes, especialmente na forma de tortura e maus tratos, é justamente para a gente pensar caminhos, né? Não adianta só a gente diagnosticar, né? Pensando como CNJ. Então, a gente propõe uma série de alternativas, uma série de fluxos, inclusive respeitando normativas que o CNJ mesmo já publicou, né? Então, a gente tem resoluções de como usar o exame de corpo de delito, que é completamente ignorado nas audiências de apresentação. Então, né? Também pensar um pouco as perguntas que a gente pode fazer, né, levando em consideração que o adolescente é um sujeito em desenvolvimento e precisa de mais proteção, e aqui a gente não está falando que não tem que responsabilizar o adolescente pelo ato infracional praticado, né, ao contrário, a responsabilização é importante, ela está prevista na legislação, mas nem por isso ele pode sofrer violência e o Poder Judiciário pode fechar os olhos para isso. Perfeito, perfeita colocação. Bom, eu quero agradecer a presença aqui, participar com a gente dessa discussão tão importante, né? Os nossos convidados, Mariana Kies Santos, professora do INSPER, Silvana do Monte Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAN, ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, Henrique Jorge Holanda Silveira, desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Muito obrigado a todos por essa, e espero poder vê-los novamente aqui para a gente dar andamento a essa ou outras discussões sempre. Muito obrigado, viu? Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Tribunal de Justiça do Amazonas consolidou os resultados da segunda Semana Nacional de Regularização Tributária. Foram extintos por quitação 3.348 processos e arrecadados para o município de Manaus mais de 10 milhões e meio de reais.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul firmou cooperação com o Ministério Público, Defensoria e Procuradoria-Geral do Estado para tornar mais ágil o ajuizamento de ações de fornecimento de medicamentos para a população do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por meio da Corregedoria Geral da Corte, lançou na maternidade do Hospital Beneficente Santa Helena, em Cuiabá, o projeto piloto Bebê Cidadão, em que os recém-nascidos já têm recolhidas as biometrias digital e facial para a identificação rápida e segura dos bebês. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Tá no ar mais um CNJ nas redes. Você sabia que as pessoas indígenas agora podem incluir no registro civil o nome de nascimento, etnia, grupo, clã ou família a que pertencem? A mudança vale desde dezembro de 2024 e pode ser feita em qualquer cartório de registro civil de pessoas naturais, sem necessidade de um processo judicial. Basta levar a certidão de nascimento, documentos de identificação e uma autodeclaração indígena ou declaração comunitária de pertencimento indígena. A resolução conjunta do CNJ e do CNMP reconhece a importância e garante direitos básicos aos povos indígenas. Agora vamos falar sobre as carreiras jurídicas. A justiça funciona com a atuação de diferentes profissionais. Juízes e juízas julgam processos com base na lei. Advogados e defensoras públicas garantem o direito de defesa. Promotores investigam crimes e atuam pelo interesse público. E procuradores representam o Estado nos tribunais. Cada uma dessas carreiras tem um papel fundamental para garantir o acesso à justiça. Que tal fazer o bem com o seu imposto de renda? Com a campanha Se Renda Infância, você pode destinar parte do imposto aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. É rápido, gratuito e você não paga nada mais por isso. Na hora de preencher a declaração, é só escolher o fundo do estado do Pará ou de algum dos municípios de Marajó. O valor é compensado na restituição ou abatido do saldo a pagar. Curtiu? Então continue acompanhando o CNJ nas redes e no canal do WhatsApp. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que um juiz ou uma juíza conta uma história marcante na carreira no Poder Judiciário. O meu nome é Vanderlei de Oliveira Silva. Eu estou como juiz titular da Terceira Vara da Infância e Juventude na comarca da capital, Belém do Pará. Dentre tantas histórias desses 29 anos trabalhando em diversas vertentes da área criminal, área de família, violência doméstica e familiar, na área de direitos do consumidor, enfim, de maneira geral, mas especialmente na infância e juventude, nos deparamos com centenas e milhares de vidas, de meninos e meninas, adolescentes em conflito com a lei. Eu queria relatar uma história, a história do Mateus, um sócio-educando nosso, aqui em Belém do Pará. O Mateus chegou na socioeducação por inúmeros atos infracionais de natureza hedionda. E aí dá para se entender, na órbita jurídica brasileira, o que é que significa um ato infracional hediondo, que ele é equiparado a um crime hediondo, à luz do Código Penal brasileiro. Ele recebeu uma sentença aplicando uma medida socioeducativa de internação, que significa privação de liberdade. Houve a percepção múltipla das equipes técnicas, tanto do Poder Judiciário, do sistema de justiça, magistrado, promotor, defensor público, e também das equipes técnicas das unidades socioeducativas por onde esse garoto transitou, que esse garoto ele tinha uma habilidade diferenciada. O despertamento do seu protagonismo para a leitura, para a educação, na socioeducação, nos seus diversos eixos proclamados pela Lei 12.594/2012, fez com que a equipe, ou as equipes de maneira geral,
e o magistrado fizesse um investimento de maneira intensiva, contínua nesse garoto, como é com todos os demais, mas o despertamento desse garoto nos fez impressionar em cada etapa do cumprimento da medida socioeducativa. Ele primeiro cumpriu a medida de internação. Já na internação, ele foi oportunizado não somente com a escolarização e vários outros eixos, mas também com o estágio no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde nós temos várias vagas de oportunidade de estágio, e ele veio trabalhar em uma unidade do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ainda cumprindo a medida socioeducativa. O sócio-educando Matheus, ele tinha uma aspiração, um desejo de fazer uma faculdade, se aprofundar no mundo acadêmico, para entender o verdadeiro sentido da cidadania na utilidade para com a sua família e para com a sociedade onde ele vive. E ele ingressou no curso de Direito, 5 anos, obteve com sucesso a aprovação com bacharel em Direito. Mas não parou aí seu sonho. Ele queria ser um magistrado. E quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ofereceu, através do edital, vagas, através de concurso público, ele fez a sua inscrição para o concurso para oficial de justiça e obteve a aprovação num dos primeiros lugares. Hoje é oficial de justiça, aqui em uma das comarcas do Estado do Pará. Mas ele queria mais, a sua aspiração no mundo da educação. E então ele fez especialização. E hoje o Matheus, ele é um professor de direito penal. É uma história de humanização. Espero que você tenha gostado dessa história. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Baixe aí no seu celular. Até o próximo programa. Tchau.